6 horas e 11 minutos de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica para Manaus e região metropolitana, também para a maioria dos municípios deste nosso estado grandioso. Nós estamos no mundo inteiro pelo A Crítica Play, é o aplicativo gratuito produzido por esta empresa de comunicação para que você tenha acesso ao nosso conteúdo por meio do streaming de vídeo. Tudo aquilo que é produzido ao vivo aqui você acompanha na palma da sua mão. Há também os destaques do Manhã no Ar, do Alô Amazonas, do Alerta, do Magazine, do A Crítica na TV, enfim, o que é produzido pela nossa equipe, tanto de jornalismo quanto de produção, viu? Nós estamos no ar com o The Box, tem o Peladão, que os jogos que estão acontecendo eventualmente são transmitidos, está chegando aí o A Bordo, daqui a pouco tem um novo reality aqui na TV A Crítica, tudo isso você acompanha no A Crítica Play, acompanha também nas nossas redes sociais, e nós temos a do Manhã no Ar, a nossa página no Facebook, coloca aqui a nossa página no Facebook, mas tem também os canais oficiais da TV A Crítica no próprio Facebook, no Instagram e também no Twitter. Estas são as formas de você interagir, de você acompanhar o nosso conteúdo, mas há também o nosso WhatsApp, 992912167, este número de telefone é o número pelo qual você fala diretamente com a nossa equipe de produção, diretamente com a nossa redação. Os produtores estão ligadinhos neste número para você mandar a sua saudação para a gente aqui, interagir nessas 2h30 que nós ficamos no ar com o programa aqui ao vivo e também passando informações acerca dos assuntos que traremos em forma de reportagens de nota, a participação dos nossos repórteres direto da rua, o trânsito com o drone da TV A Crítica. Nós estamos aqui para receber o teu comentário, para receber a informação que você tem a mais a passar para a gente e, obviamente, deixando sempre a possibilidade de qualquer pessoa citada, qualquer órgão público, qualquer autoridade também se posicionar por meio deste mesmo número, por meio deste mesmo telefone, viu? No programa de hoje, por exemplo, nós vamos trazer aí a atualização do caso Flávio. A defesa divulgou áudios que podem ser as últimas gravações de Flávio no dia 29, um dia antes de ele ser encontrado morto naquele terreno lá no Tarumã. Em relação a este caso, nós temos aí o Eliseu da Paz, que foi exonerado, exoneração que já está oficializada no Diário Oficial, esse decreto aí do dia 16, já está exonerado o Eliseu da Paz de Souza do cargo de assessor 2, isso já está publicado. Nós temos também o Alejandro Valeico, que teve o relaxamento da prisão negado pela juíza deste caso, negado. O Alejandro continua preso, continua atrás das grades. Nós temos também o Mike. Lembra do Mike? A defesa do Mike questionou o fato de ele ser encaminhado para a delegacia de roubos e furtos lá no Alvorada, porque a defesa queria que ele fosse para o 19º. Todo mundo quer ir para o 19º, inclusive o Alejandro, que passou uma noite no sistema prisional, e a defesa entrou, não, manda para uma delegacia, porque está todo mundo na delegacia, manda ele para a delegacia, ele foi encaminhado para o 19º. Estava todo mundo querendo ir para o 19º, pois o Mike agora foi para o sistema prisional, foi para um centro de detenção provisória determinado pela Justiça. São informações que a gente traz deste caso, vamos atualizar as informações deste caso em relação à morte do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza, a gente atualiza isso, nós vamos atualizaremos também o caso daquelas mortes que ocorreram ontem, na madrugada de ontem, na verdade, lá na zona norte da cidade, em uma área de ocupação, numa área de invasão, onde 3 pessoas foram torturadas, mortas e decapitadas. Entre essas pessoas está essa senhora que aparece no vídeo aí, o filho dela, e eles têm ligação com aquele cacique executado em fevereiro, lá no cemitério dos índios, na outra ocupação também próximo ao conjunto Nova Cidade, na zona norte da cidade. Na Nova Cidade. Então, nós amanhecemos ontem, a capital do estado do Amazonas amanheceu com esta informação, com essa notícia dos 3 decapitados, uma morte brutal que a polícia começa a investigar. Hoje, sexta-feira, a gente amanhece também com a notícia de outros crimes ocorridos na zona sul da cidade de Manaus, em outras áreas da cidade, e nós vamos trazer esta informação aqui para você também. E por isso que a gente coloca sempre o nosso telefone à disposição, o nosso contato de WhatsApp à disposição. A gente sabe que existem comunidades em volta dessas áreas de crime, principalmente nas áreas de ocupação, comunidades que estão reféns, comunidades que não podem se pronunciar, comunidades que
muitas vezes tem até o direito de ir e vir cerceado pela atividade criminosa. E com as reportagens que a gente traz hoje, a gente traz exatamente o exemplo do fim, do resultado de quem entra na vida de criminalidade. Nas imagens que foram divulgadas, que estão circulando aí nas redes sociais, essas imagens aí, por exemplo, que acaba sendo um recibo, né, uma comprovação de que os criminosos que foram lá cumpriram aquilo para o qual foram mandados para fazer. Isto aqui é o resultado da atividade criminosa. E a gente vê, inclusive, a resiliência, a resignação, né, a aceitação das pessoas que estão ajoelhadas. Ninguém está desesperado, ninguém está com medo de morrer, as pessoas estão neste ambiente, envolvidos neste ambiente de criminalidade e aceitam a morte de maneira tranquila, sem espernear, sem nada. Não. Perdeu, perdeu. Vai morrer e fica por isso mesmo. É o resultado de você que está querendo trilhar essa vida de crime, é esse aí. Esse é o resultado. Eu não estou dizendo que essas pessoas aí são criminosas, ou são todas criminosas, ou que todas estavam envolvidas em crimes, porque quem mora em ocupação, não estou dizendo que quem mora em ocupação é tudo bandido, nada disso. Mas quem foi executar aí é bandido, dos mais perigosos. A gente vai trazer essas informações aqui, você pode interagir com a gente, mandando a sua informação, mandando a sua opinião. Nós estamos acompanhando um caso muito triste, a angústia de uma mãe que há muito tempo estava atrás do filho, atrás do Rainer Vinícius da Silva Gonçalves, de 15 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 16 de dezembro do ano passado. Só que parte deste alívio chegou para esta família porque o resultado de DNA comprovou que trata-se mesmo do Rainer. Deixa eu falar com a May Chapiama. May, bom dia para você, May. Está confirmado esta alçada encontrada da Ponta Negra é de fato do Rainer, May? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Foi confirmado sim, Emanuel, através do exame de DNA, que a alçada encontrada no último dia 7 de outubro na praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, realmente é do adolescente Rainer Vinícius, de 15 anos de idade. E esse documento foi entregue à mãe dele nesta quinta-feira, a dona Maria Antônia. Segundo o documento, o estudo do polimorfismo do DNA nuclear foi estabelecido um relacionamento genético de maternidade entre a dona Maria, mãe do Rainer, e também do adolescente, que comprovou que essa ossada realmente é do menino de 15 anos que desapareceu no último dia 16 de dezembro de 2018. Ele teria saído da residência dele no bairro Lírio do Vale, também na zona oeste de Manaus, para ir caminhar na praia da Ponta Negra e desde então ele não retornou mais para casa. Depois disso, uma venezuela foi presa, pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela estaria com o celular do adolescente. Antes de ontem, foi encontrada também parte de uma ossada no mesmo local em que a ossada foi encontrada do menino Rainer. Só que ainda não foi feito também o exame de DNA nessas outras partes da ossada, que possivelmente pode ser o restante da ossada de Rainer Vinícius. A polícia suspeitou que poderia ser a ossada do menino porque alguns pertences dele foram encontrados bem próximo a essa ossada. Agora a família pode descansar em paz e enterrar esses primeiros restos mortais. Ainda não se sabe se a outra parte da ossada encontrada na Ponta Negra nos 2 últimos dias realmente são do Rainer. Mas agora a mãe pode ficar mais tranquila, já que em nota, durante uma nossa entrevista, ela disse que estava bastante preocupada, não aguentava mais essa falta de informação, de não saber nada sobre o desaparecimento do filho e que ela realmente queria poder enterrar os restos mortais do filho. Então, realmente foi comprovado sim, Emanuel, essa ossada, parte dessa ossada encontrada no último dia 7 de outubro é realmente do adolescente que desapareceu no ano passado. Eu volto com você. Essa notícia, May Chapiama e caros telespectadores, não traz o menino de volta, mas pelo menos põe um fim à busca desta mãe. May, obrigado, daqui a pouco eu trago as informações. Você volta a conversar com a gente aqui. Neste caso, o que chamou a atenção foi a frieza das pessoas que acompanharam isso, pelo menos durante o depoimento. Um grupo de venezuelanos que foi ouvido, inclusive. Esse grupo disse que testemunhou o momento que Rainer se afogou.
e não chamaram, não pediram socorro, não foram na água atrás dele, não fizeram nada, muito pelo contrário. O Rainer se afogou e depois pegaram o celular dele, pegaram o tênis, pegaram as coisas dele que estavam na praia. Foi assim que a polícia chegou até eles. Um gesto de frieza muito grande. A gente traz um outro caso de desaparecimento ainda hoje, ainda no programa de hoje também, um modelo brasileiro que está desaparecido na Alemanha. A família acredita que este jovem possa ter recebido algum pagamento por um serviço que fez. Coloca em tela cheia isso, por favor. A família desconfia que ele pode estar preso por conta de dinheiro falso que tenha recebido por algum pagamento. Ainda neste momento, são especulações, são possibilidades que a família está buscando, mas é um desespero muito grande. O rapaz está desaparecido e a família está atrás de qualquer informação. Está do outro lado do mundo, né? Depois do oceano, mas a tecnologia aproxima as coisas e a gente faz essa divulgação aqui justamente para ver se alguma informação nova surge ou qualquer informação. Daqui a pouco a gente traz a reportagem sobre este caso. Agora, eu continuo aqui no noticiário policial, porque ontem à noite foi marcada por 3 mortes violentas aqui na capital. Os casos foram registrados nas zonas sul e oeste da cidade. Em uma dessas ocorrências, uma dupla que havia solicitado uma corrida por aplicativo foi fuzilada dentro do veículo. Você entendeu? Foi fuzilada dentro do veículo. Um morreu no local, o outro foi encaminhado para o hospital. Vamos acompanhar a reportagem. A noite de quinta-feira foi de verdadeiro terror e de tiros em 2 zonas da cidade. Em todas as ocorrências, pessoas mortas. Foram 3 mortes registradas na noite dessa quinta-feira em Manaus, sendo 2 na zona sul da cidade e 1 na zona oeste. Uma outra pessoa de um tiroteio aqui na zona oeste, no São Raimundo, foi socorrida e levada para o hospital. Todas as mortes têm características de execução. A primeira morte foi registrada por volta das 7h30 da noite, no Beco Planalto, no São Francisco, na zona sul de Manaus. Um homem, ainda não identificado, foi morto com mais de 20 tiros na região da cabeça. Vídeos do momento em que a vítima é amarrada pelos executores circularam nas redes sociais. Morre como um homem, é criminoso. Segundo os populares, 4 elementos, né? Foram ao local, chamado ali o bairro de São Francisco, renderam esse elemento, que nós não conhecemos, né? E entraram no beco lá, que é acesso bastante difícil, né? Levaram para o lado de baixo e executaram ele com vários disparos de arma de fogo. Capitão, os disparos, pelo que a gente pode perceber, atingiram a maior parte da cabeça, o que caracteriza a execução, né? Exatamente, perfeitamente. Inclusive, a cara do elemento lá ficou inchada, né? A cerca de 1 quilômetro do local do primeiro crime, mais uma morte foi registrada no São Francisco. Dessa vez, na rua Marquês da Silveira. 2 versões sobre o crime foram contadas aos policiais da primeira Companhia Interativa Comunitária. A primeira diz que a vítima passava pelo local e foi confundida por um bando de criminosos que perseguiam um outro grupo e atiraram contra o homem. A outra versão diz que um carro passou e ocupantes identificaram a vítima e atiraram diversas vezes. A última morte foi registrada no Porto de São Raimundo, na zona oeste da cidade. Lá, uma corrida de aplicativo que começou no centro, passou pela Ponta Negra, terminou regada a tiros. Conforme a polícia, após o motorista de aplicativo estacionar o carro, suspeitos em um outro veículo chegaram, mandaram ele sair do carro e atiraram diversas vezes contra 2 ocupantes. Um morreu dentro do veículo, o outro foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Todos os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eles sempre são investigados e voltam a ocorrer e voltam a acontecer. A gente exibiu ainda há pouco aí na reportagem do Rafael a imagem do jovem lá que morreu com os tiros na cabeça. Ele estava sendo amarrado.
Dá para a gente resgatar essa imagem, minha diretora? Eu peço licença a você que está assistindo a gente na TV A Crítica. Esse horário da manhã, e eu penso que eu falo também em nome da diretora deste programa, a gente não gosta muito de mostrar imagens muito fortes. Há muitas crianças que estão na frente da televisão, famílias que estão na frente da televisão e que não merecem, que não deveriam assistir isso. Mas, pessoal, nós não estamos falando de homicídios que estão acontecendo no Iraque e na Síria. Essa imagem aí. Isso aí não é o Estado Islâmico, não é a Al-Qaeda, isso aí não é nenhum outro grupo terrorista, não é as Farc, sabe? Não é um grupo terrorista isso. Obrigado por ter pausado a imagem. Não são grupos extremistas, não são aqueles grupos que a gente vê, aquela violência gratuita, inclusive mediatizada, divulgadas para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Não. Isso está acontecendo aqui. Não, dá pausa na imagem, por favor. Deixa a imagem frisada. As pessoas já assistiram isso, estão assistindo. Isso está circulando nas redes sociais, está circulando nos grupos de WhatsApp. A gente não precisa exibir isso mais, explorar isso mais. Eu só quero deixar o exemplo aqui. Só quero trazer o exemplo para todos nós. Pessoal, isso está acontecendo no nosso quintal, no quintal da nossa casa, na rua da nossa casa, na esquina de casa, no bairro, na comunidade. Aqui. Não é lá, é aqui, é na sua realidade, na minha realidade. Qualquer pessoa poderia ser vítima de algo assim ou desses criminosos. Só basta eles decidirem que alguém será alvo. Por que você acha que isso está sendo filmado? Por que você acha que isso está sendo registrado? Por meio do vídeo, a polícia pode chegar a esses autores, pelo reconhecimento da voz, por algum detalhe, enfim, está registrado, é um registro. Pode ser usado como prova. Sabe por que é filmado? É filmado para se comprovar o que foi feito. É filmado para se fazer divulgação, para se fazer propaganda. Porque quando eles estão filmando, eles estão citando o nome do grupo de quadrilhas. Obrigado por retirar a imagem. Estão citando o nome das quadrilhas de bandidos. O nome certo é esse. Grupo de bandido, quadrilha de bandido, não é facção não. O nome disso é bandidagem. E eles fazem os vídeos justamente para fazer a propaganda do grupo criminoso e econômico do qual eles fazem parte. Você que está pensando em entrar para a vida fácil do crime, acha que compensa ganhar um dinheiro fácil vendendo drogas, ou sendo soldado do crime, ou fazendo seja lá o que fazem quando entram neste mundo? Pense bem. Este é um dos resultados desta atividade. A foto deste rapaz morto é impublicável. Não dá para a gente mostrar aqui na televisão, sequer dá para exibir na impressão de um jornal minimamente sério, que faça um jornalismo minimamente sério. Não dá, não dá. Pela violência, mais de 20 tiros na cabeça do rapaz. E ontem, nós mostramos aqui um caso igualmente, até pior, pela maneira como as vítimas foram encontradas. A gente volta a falar sobre este caso que mostramos ontem aqui no programa. Lá em que as 3 pessoas foram encontradas, decapitadas naquela área de mata. Na verdade, é numa ocupação ali próximo do Nova Cidade, na zona norte. 2 dessas pessoas foram identificadas como a Dulcineia Ferreira, a baiana, e o Yuri Lima Ramos. Eles eram esposa e filho do cacique Francisco de Souza Ferreira, morto em fevereiro deste ano, na comunidade Urucaia, ali próximo ao cemitério dos indígenas, que é conhecido aquela outra ocupação. Traz a May Chapiama aqui para a gente, por favor. May, você tem informações, né, May? São pelo menos 2 versões em relação a este crime. Atualiza para a gente o caso dessas mortes aí, por favor. Pois é, Manuel, é isso mesmo. Eu estive ontem na cena desse crime. Há pelo menos 2 versões. A primeira é que a dona Dulcineia tem envolvimento ali com o tráfico de drogas na invasão Itaporanga, que fica ali no conjunto João Paulo, na zona norte de Manaus. Mas a segunda versão, relatada por alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, há também uma briga ali por posse de terras, já que a dona Dulcineia era líder comunitária ali da invasão Itaporanga. De acordo com a
informações desses mesmos moradores, há pelo menos 20 homens chegaram na madrugada desta quinta-feira na invasão em vários veículos não identificados. Lá eles teriam levado a vítima para próximo à área de mata e teriam assassinado e também decapitado as 3 vítimas. A dona Dulcineia Ferreira, de 51 anos, era esposa do cacique Francisco de Souza, da etnia Tucanos, que foi assassinado em fevereiro deste ano em uma outra invasão próxima a essa em que ela estava morando. O filho do casal, Yuri Lima Barros, de 19 anos, também foi assassinado e decapitado. Na época, nós conversamos ainda com a dona Dulcineia Ferreira, de 51 anos, que relatou toda a ação criminosa para matar o cacique. Ele foi morto na frente da esposa, a dona Dulcineia, e também da filha do casal, uma menina de apenas 11 anos de idade. Vamos conferir a entrevista da dona Dulcineia na época em que o marido dela foi assassinado? Eles meteram o pé na porta e já querendo puxar ele para fora de casa. Como não conseguiram, ele não saiu, ele grudou no meu pescoço, mandou ele não gritar, né? Eu botei a mão na boca dele para ele não gritar. Aí eles deram um tiro nele, assim, depois deram na cabeça dele e levaram o nosso celular e foi embora. Pois é, Manuel, olha, os moradores ali da invasão Itaporanga estavam assustados com toda essa situação, inclusive escutaram os gritos ali, porque são todos barracos, dá para ouvir ali justamente os gritos, né? Qualquer tipo de barulho eles conseguem ouvir, mas o mais inusitado é que o morador também, que mora bem próximo a essa área de mata, ele foi violentamente espancado por esses mesmos suspeitos. Há pelo menos também 2 versões para essa agressão, de que a primeira é que ele estaria brechando, né, tudo que estava acontecendo com essas vítimas próximo à área de mata. Foi quando esses suspeitos possivelmente desconfiaram que ele estava brechando, invadiram a residência dele e o espancaram violentamente. A segunda versão é que os suspeitos teriam ido diretamente nessa residência e teriam espancado ele para que ele pudesse dizer onde as 3 vítimas estavam. Fora a dona Dulcineia e o filho dela, Yuri, um outro homem identificado apenas como Mateus também foi assassinado e decapitado junto com mãe e filho. A Delegacia de Homicídios e Sequestros esteve no local fazendo todos os procedimentos, inclusive encontrou a faca que teria sido utilizada para decapitar as vítimas. E esses suspeitos, depois de cometerem toda essa ação, eles ainda levaram esse morador que foi espancado para o hospital. Inclusive, eles teriam escrito com sangue a sigla de uma facção criminosa que atua aqui no nosso estado. Os moradores não quiseram falar muitas coisas ali, justamente por medo de que esses mesmos homens possam voltar à invasão. A gente não sabe, é um crime rodeado de mistérios aí, já que a dona Dulcineia era esposa do cacique da etnia Tucanos, que inclusive na época comandava mais de 42 etnias aí. Ele estava nessa invasão justamente ajudando muitas pessoas na época chegaram a dizer, a comentar que o cacique ele ajudava bastante as pessoas ali que não tinham um teto e que inclusive estaria também denunciando alguns traficantes ali da invasão, no qual ele morava com essa viúva que foi morta na madrugada desta quinta-feira, a dona Dulcineia. A gente espera que logo a Delegacia de Homicídios e Sequestros possa resolver e trazer uma resposta de quem seriam esses autores que cometeram esses assassinatos e a motivação também desses 3 crimes. Emanuel, eu volto com você. Ok, May, muito obrigado pelas informações que você traz para a gente desse caso, inclusive desde ontem, como você mesmo citou, que você foi acompanhar. Muito obrigado, daqui a pouco eu volto a falar com você. Exibe, por favor, esse vídeo que estava rolando aí das pessoas que estão ajoelhadas sob a mira. Vai morrer. Olha aí. Essa aqui que é a baiana, é? Essa aqui que é a baiana, é? Essa é a senhora que você viu na entrevista ainda agora. Vou repetir mais uma vez, cadê as armas? Nós não tem arma, a polícia levou a Rocão, veio aqui, levou tudo, 1 hora da manhã. E aí a tentativa Esse de incriminar aqui a polícia. Tá aqui também, vai morrer. Nós quer saber, ei, nós vamos botar essa granada aqui dentro da tua boca, se tu não falar pra nós o que nós quer saber, tá entendendo? Presta atenção nisso. Tá Presta entendendo? atenção nisso. O cara está com uma granada de uso militar, nem a polícia utiliza isso. Nem a polícia utiliza isso. Põe um outro vídeo agora, por favor, outro vídeo dessas pessoas, dos 6 que estão aí. Olha a quantidade de pessoas, inclusive adolescentes. Inclusive adolescentes. Todo mundo vai morrer, mano. Olha as armas nas mãos do bandido aí, 2 pistolas. Daqui a pouco vai aparecer o outro com um facão. O facão, olha aí o facão. O facão que pode ter sido utilizado. Meus amigos,
Baixa, por favor, esse áudio. Por favor, baixa só um pouquinho esse áudio aí. As pessoas, todas essas pessoas que estão ajoelhadas aí poderiam ter sido vítimas deste crime. Não foram vítimas porque eles tinham um alvo específico. Isso acaba colocando, inclusive, em suspeição a participação destas vítimas. Desta senhora mesmo, esposa do cacique lá. Né? Que atividade acontece nessas invasões? O que está acontecendo nessas invasões? Essas pessoas, de fato, estão envolvidas com o tráfico de drogas? Estão envolvidas com o tráfico de drogas? É por isso que estão morrendo realmente? Olha só uma coisa. Ontem, um pouco antes dessa notícia chegar aqui no Manhã no Ar, nós estávamos mostrando uma operação com todo o staff da polícia, 160 homens no abrigo de venezuelanos, estavam lá o comandante da PM, estava lá o delegado-geral, estava o próprio secretário de segurança e até aquele momento tinham encontrado um simulacro. Nós estamos mostrando um crime, segundos depois nós tivemos a notícia deste crime aí, eu estou falando do programa de ontem. E aí nas imagens a gente viu aí a quantidade de pessoas que foram feitas reféns e depois foram torturadas, mortos e decapitados por essas pessoas. No vídeo nós estamos vendo 2 armas, estamos vendo o facão também que pode ter sido utilizado nesse crime. Então o que a gente diz aqui, o que eu estou dizendo aqui é que as autoridades precisam investir também em inteligência. As autoridades, o poder público precisa se preocupar com essas ocupações. Não pode ficar dessa forma. A Delegacia de Homicídios vai investigar depois. Sim, vai investigar. E muito dificilmente, em pouco tempo, nós vamos ver o resultado da investigação. Vão identificar quem matou, vão identificar os participantes, porque tem aí o vídeo, a polícia tem indício, tem como trabalhar. Mas e o trabalho de inteligência? O que está acontecendo nessas ocupações? Eles estão lutando pelo quê? Pelos terrenos que estão vendendo? Meu amigo, entre nos sites de venda, você vai ver terrenos à venda lá no Monte Oreb, na Zona Norte. Tem gente vendendo terreno. Não é uma ocupação, não é um lugar ocupado por quem não tem onde morar, mas os terrenos estão vendendo. Eles estão brigando por quê? É por terra? Por esse negócio aí? É por esse negócio? E os tribunais do crime que se montam nesta área? O poder público só vai ocupar isso quando faz operações pontuais? Cadê o trabalho de inteligência? Cadê o trabalho de investigação? Para ir lá, para aprender, para ver quem é que está mandando. Quem está fazendo o vídeo aí é só peão, meu amigo. É só peão e é por isso que o peão está filmando. O peão não tem escolha, ele tem que pegar o celular e registrar o que está fazendo para prestar contas do que ele está fazendo, do que ele fez e de fato que ele fez. Quem é o responsável é quem mandou esse peão lá. Quem mandou? Essa é a cobrança que a gente faz aqui para as autoridades e que eu faço às autoridades. E eu penso que estou falando aqui por grande parte da população amazonense, da população manauara, que está acompanhando essas execuções. Nós acabamos de mostrar uma reportagem do Rafael da noite de ontem. Crimes, um homicídio aqui, menos de 1 quilômetro outro homicídio, depois o motorista de aplicativo que teve que sair do carro, pelo menos isso, tiveram consideração com o cara. Sai do carro aí, fuzilaram os dois dentro do carro ontem à noite, nessa madrugada. E eu penso que falo em nome de uma população que acompanha toda essa escalada da violência aí com muita preocupação. As autoridades precisam tomar alguma providência. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos mostrar a cidade, vamos mostrar a nossa cidade que apesar de tanta violência é bonita. Cadê o drone? Cadê as imagens do drone? Olha só, na Ponta Negra, imagem bonita, tem uma programação toda preparada aí para as comemorações do aniversário da cidade de Manaus e o Alex Gomes mostra pra gente essa imagem bonita da praia da Ponta Negra, um dos nossos principais cartões postais aqui da cidade de Manaus. Nós temos inclusive a previsão do tempo, não temos? Dá para botar esse... levanta a altitude desse drone para a gente ter uma panorâmica, Alex, por favor. Olha aí, neste momento a temperatura é de 25 graus, com a sensação térmica de 29 graus, 4 graus acima do que os termômetros marcam, né? A previsão de hoje é de 32, tá? 32 com 88% de possibilidade de chuva. Pode chover a qualquer momento, em outras palavras, e a gente tem essa imagem bonita da Ponta Negra. Daqui a pouco a gente traz a programação, sabe, do que será feito aí. Haverá interdição na praia, os ambulantes lá da praia também serão removidos. A gente vai trazer as informações todinhas e para você que acompanha as imagens da TV A Crítica neste momento, a gente mostra esta parte bonita da cidade de Manaus, esse cartão postal
de todos nós amazonenses, é patrimônio de todos nós amazonenses e que mostra justamente uma das que pode ser uma das vocações econômicas do nosso estado, que é justamente o turismo, e a Ponta Negra está inserido nesse contexto. Obrigado ao Alex. Daqui a pouco o Alex volta mostrando outra área da cidade, mostrando o trânsito da cidade de Manaus nesta sexta-feira. E sexta-feira, minha gente, o trânsito é concorrido aqui em Manaus, viu? 6h41, 42 agora. A gente volta a falar sobre o noticiário policial, desta vez sobre tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, drogas também foram apreendidas lá na cidade de Tefé. Os 24 quilos de entorpecente estavam em um barco, dentro de 2 bolsas, embaixo da cama de um camarote. Escondidinho lá. Ninguém foi preso. A gente tem a reportagem. Os 24 quilos de entorpecentes foram encontrados durante a operação Embarque Seguro, realizada pela Polícia Militar no porto do município de Tefé, no interior do Amazonas. Segundo informações repassadas pela PM, eles receberam uma denúncia anônima informando que em uma das embarcações estariam homens transportando drogas dentro de bolsas que estavam em um camarote. Essa embarcação foi identificada como navio motor Miranda Irmãos, que faz o transporte de Tefé para Manaus, passando por municípios como Coari e Codajás. Diante das informações, os policiais foram até a embarcação e durante a verificação, eles de fato conseguiram encontrar dentro do camarote número 2, 2 bolsas que estavam com cerca de 24 quilos de provavelmente cocaína. Infelizmente, durante a abordagem policial, eles não encontraram ninguém dentro desse camarote e também não conseguiram identificar nenhum suspeito que estava ali envolvido com essa situação. Diante dos fatos, o caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia e agora segue em investigação. A Polícia Militar reforçou também que vai continuar realizando o trabalho de verificação em todas as embarcações ali do porto para continuar combatendo este tipo de crime. O impacto dessa atividade criminosa para o interior também é muito grande. E eu deixo dizer uma coisa para você, meu amigo. Quem faz o transporte de droga é conhecido como mula. Então, se você é um desses carregadores aí, você de fato é uma mula. Eu não quero te ofender não, tá? Não quero te ofender não, mas esse apelido ou essa nomenclatura se encaixa perfeitamente para quem entra neste mundo do crime aí, tá? Ainda falando sobre ocorrências da área policial, viu, que ocorreram nessa noite e madrugada. Um homem foi morto a tiros no bairro Petrópolis. Mais um. Cadê a May Chapiama? Traz a May Chapiama aqui pra gente, por favor. May, há informações sobre o que estaria por trás desse... A gente já imagina, né? A gente já pressupõe as coisas aqui, né? A gente está fazendo o trabalho de futurologia que não é bem da nossa parte jornalística. Mas, jornalisticamente, que informações você tem, por favor? Olha, Emanuel, a motivação desse crime, acerto de contas pelo tráfico de drogas. A vítima foi identificada como Charles Andrades. Ele tinha 23 anos e foi assassinado na noite desta quinta-feira no bairro do Petrópolis, na zona sul de Manaus. De acordo com informações de alguns moradores, 2 homens chegaram e já atiraram contra a vítima. 3 tiros foram atingidos no Charles Andrade, de 23 anos. Ele ainda chegou a ser socorrido pela uma ambulância do SAMU, só que ele foi encaminhado para o SPA do Corado e chegando lá, ele não resistiu e acabou morrendo. Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local conversando com os moradores, algumas testemunhas que presenciaram esse crime, e eles relataram à polícia que o Charles tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, por
possivelmente isso seria um acerto de contas pelo tráfico ali na área da Zona Sul de Manaus, que tem virado aí uma verdadeira guerra nos últimos dias e também nos últimos meses. O corpo dele, depois de ser removido do SPA do Coroado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e deve aguardar a liberação da família. Os familiares não quiseram comentar sobre o caso, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso para tentar chegar na autoria e também na motivação, que possivelmente é essa, mas a delegacia vai investigar se realmente se trata de um acerto de contas pelo tráfico de drogas, Emanuel. Bem, mais uma vez, obrigado pelas informações que você traz para a gente aqui no Manhã. Daqui a pouco nós voltaremos a conversar. Por hora, eu sigo aqui no estúdio do Manhã no Ar, trazendo um outro caso, esse de violência, mas uma violência que chama muita atenção pela pessoa para quem essa violência foi direcionada. Olha só esse caso. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia após ameaçar matar a própria mãe dele. Isso lá no bairro Gilberto Mestrinho. O caso foi denunciado pelos vizinhos para os policiais. Esse menor confessou. Ele confessou que mataria a mãe e depois atearia fogo na casa da família. Preste bem atenção nessa história. Lamentável, trágica, mas que aconteceu aqui na capital amazonense. Os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia via CIOPS. Informava que uma residência que fica localizada aqui na rua Martin Luther King, no bairro Gilberto Mestrinho, estaria um menor de idade ameaçando a própria mãe de morte. Com essas informações, rapidamente os policiais vieram até aqui na residência. Quando eles chegaram no local, realmente o cenário que eles viram foi conforme a denúncia. Com a experiência dos policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, eles conseguiram impedir que o menor de idade matasse a própria mãe. A polícia perguntou qual era o motivo dele fazer isso. O menor apenas confessou que iria sim matar a própria mãe e em seguida ele iria atear fogo na própria residência. Com o menor foi encontrado uma faca que possivelmente seria para cometer o ato. A guarnição chegou no local, encontrou a senhora desesperada, informando que o seu filho de menor ameaçava de morte e ia incendiar a casa. E realmente ele confessou que a intenção dele era incendiar a casa, estava realmente agitado e queria matar a mãe dele, né? Infelizmente, a gente encontra esse tipo de situação, não só aqui na nossa área, mas em vários locais aqui de Manaus, do Amazonas, infelizmente. E aí foi feita a apreensão do menor, conduzido à delegacia do menor infrator. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica, deu para perceber algo parecido? Olha, ele parecia exaltado, ele estava exaltado realmente, tanto que ele falou que a intenção dele era essa, né? Mas aí a gente, de pronto, a gente só percebeu que ele está exaltado, não sei, não se percebeu se era entorpecente, algum tipo de bebida alcoólica, né? A gente só pode imaginar que seja o efeito de alguma droga. O consumo de drogas, a embriaguez alcoólica tem sinais muito claros e um policial experiente saberia ver sinais assim. O que chama a atenção é alguém direcionar para a própria mãe tanta violência e ser capaz, inclusive, de admitir que queria fazer. Matar a mãe, toca fogo na casa. 17 anos já é um marmanjo, pelo amor de Deus. Já é um marmanjo, já sabe o que está fazendo, ou pelo menos já deveria saber o que está fazendo. Já deveria. Está apreendido, vai responder por isso aí. 6h50, vamos dar uma respirada, vamos ver o que as pessoas estão comentando com a gente aqui por meio do nosso número de interação. Coloca na tela, por favor, 992912167 é o nosso número de WhatsApp. Olha, na verdade, meu amigo, a bandidagem perdeu medo da polícia, é o que alguém está comentando aqui. Com essas leis falhas que nós temos, a tendência é ficar pior se as autoridades não derem um fim nesses bandidos. Muito bom dia. Eles escolheram o caminho deles, então não dá nem para lamentar, é o que outra pessoa está comentando aqui em relação às vítimas dessa chacina ali na Zona Norte. Bom dia, Manhã no Ar, todos os dias ligado em vocês antes de ir trabalhar. Bom dia para você também. Bom dia, Manuel, sou o Juan Victor,
me arrumando para a escola e assistindo esse programa maravilhoso. Poxa, Juan Vitor, a notícia está ruim aqui, viu? Mas a gente deseja que você tenha uma excelente aula, você precisa. Educação é o seu futuro, é o nosso futuro que também depende de você. São essas, né, minha diretora? São essas. Daqui a pouco a gente mostra mais interação, lembrando para as crianças e para os pais das crianças que amanhã começa o dia D de vacinação contra o sarampo. É responsabilidade de todos nós, são mais de 100 locais para vacinar em toda a cidade, portanto já fica a dica, tá bom? E fica o nosso canal de interação, o 9291-2167, para você participar com a gente, mandando qualquer informação a mais. Você morador da Zona Norte, você morador da Zona Leste, você que mora próximo a ocupações, você que sabe qual é a realidade destas áreas, manda pra gente a experiência, aquilo que você está vivendo. Outro dia alguém mandou por meio desse canal de interação pra gente aqui, que ele já tentou se estabelecer em 2 invasões aqui em Manaus, mas que não conseguiu, porque tinha que pagar pelo terreno. Invasão, tá? Invasão. Invasão é assim. Tem gente que chama de ocupação, enfim. Você entra numa área que está desocupada, marca lá que é meu, constrói o seu barraco. Pois é. Um comentário de alguém outro dia que diz que foi expulso de 2 delas por conta da atividade de criminosos, de gente que chega no local e manda pela força das armas, pela força do crime. Manda pra gente a experiência, pra gente compartilhar aqui com todo mundo, para que todo mundo entenda, para que as autoridades entendam que estes locais precisam da presença do Estado por meio dos seus instrumentos, por meio das suas instituições, tá? A gente fala agora sobre os desdobramentos das investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, viu essa morte? Ele encontrado morto, na verdade, no dia 30 de setembro. O policial militar Eliseu da Paz, que teria entrado no condomínio onde a vítima estava, foi exonerado pela Prefeitura de Manaus. Que teria não, ele entrou. Há um vídeo, inclusive, que mostra ele entrando lá, ele e o Mike ao lado dele neste veículo oficial a serviço da Prefeitura. Já os advogados da família do engenheiro querem a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, o que é uma atitude lógica para uma investigação deste tipo, é o que a gente imagina. Vamos acompanhar na reportagem. A conversa que foi repassada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e deve auxiliar o inquérito policial confirma que Flávio Rodrigues, de 42 anos, estava na casa de Alejandro Valeico no dia 29 de setembro, data que o engenheiro foi assassinado. Em um áudio que foi encaminhado para o grupo da família dele, através de um aplicativo de mensagens, Flávio mencionou que havia ingerido bebidas alcoólicas e que só retornaria para casa quando estivesse bem. Avisa aí para a mamãe que eu estou na casa de um amigo, eu vou ficar por aqui até um pouco mais tarde, hoje eu não trabalho, tá bom? E mais tarde eu vou para casa. Quando eu estiver um pouco melhor, que eu tomar uma cerveja, vou dar uma descansada aqui. Tá bom? Só avisa pra mãe para ela não ficar preocupada, viu? Beijo. O áudio foi encaminhado por volta de 12:04 do dia 29 de setembro. No mesmo dia, por volta das 4h13 da tarde, Flávio se manifestou mais uma vez no grupo e disse para a família que permanecia no condomínio de alto padrão, que fica na zona oeste da cidade. Uma das advogadas da vítima, Geisa Mitz, informou que o telefone de Flávio foi entregue para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas como o aparelho estava bloqueado, ele foi encaminhado nos últimos dias para uma perícia fora de Manaus. Geisa pontuou ainda com a imprensa, ela que preferiu não gravar entrevista, que já encaminhou uma petição para o Ministério Público do Estado, para o promotor de justiça, Igor Peixoto, que foi resignado a acompanhar as investigações. Um dos pedidos da defesa de Flávio é a quebra de sigilo telefônico dos 6 envolvidos na morte do engenheiro.
Uma outra novidade desta quinta-feira foi a exoneração do sargento da Paz, que atuava como assessor na Casa Militar. O desligamento aconteceu na quarta-feira e foi assinado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. O executivo municipal se manifestou através de uma nota e disse que a exoneração atende um relatório preliminar da comissão de sindicância que foi instaurada pela prefeitura. De acordo com a nota, o sargento foi desligado do quadro de funcionários devido à quebra de confiança que foi exigida no cargo. A comissão ressaltou ainda que o relatório final, em que se apura a conduta do sargento da Paz, deve sair nos próximos dias. Bom, a exoneração é algo que acaba servindo para que o prefeito se isente do processo, né? Demonstre algum tipo de isenção em relação ao processo, algo que poderia ter sido feito desde o início, né? Antes de ter divulgado aquela nota apresentando uma versão para os fatos, né? A versão apresentada por ele antes de qualquer investigação policial ter entrado no caso, ou ter descoberto ou apontado qualquer linha deste caso. A gente lembra que a defesa do Mike havia solicitado o relaxamento da prisão dele da justiça, na verdade a defesa de Alejandro, que pediu, que vem pedindo, né? Desde o primeiro momento, o primeiro pedido foi deferido pela justiça. Alejandro teve a prisão temporária convertida em domiciliar, o que foi derrubado depois. Agora, novamente, um novo pedido de relaxamento dessa prisão temporária foi negado pela Justiça e ele deve ser encaminhado, enfim, foi negado pela Justiça. Já no caso do Mike, o Mike deverá ser encaminhado para um dos centros de detenção provisória masculino do sistema prisional aqui da capital. Hoje também é aguardado o depoimento da primeira-dama, Elizabeth Valeico. Ela é aguardada na Delegacia de Homicídios. Nossas equipes de reportagem vão estar acompanhando. Nós trouxemos a informação aqui de que a defesa aguardava ter acesso ao depoimento dos outros investigados, só para que depois disso Elizabeth fosse prestar o depoimento dela. Durante a entrevista coletiva que o advogado da família Valeico falou com a imprensa, ele não condicionou de maneira direta, mas deixou claro que a defesa queria primeiro ter acesso aos depoimentos para depois a Elizabeth ir à polícia. A gente lembra que ela não é investigada, ela é testemunha. A defesa deve preparar a estratégia e está preparando a estratégia para Alejandro. Ele sim é investigado. Ele sim está com a prisão temporária decretada, uma prisão que pode ser por 30 dias porque é temporária, mas é um caso de homicídio e pode ser renovada por igual período. Pode ser renovada por igual período. Portanto, ainda está na vigência deste período de 30 dias. Se a polícia entender que deve mantê-lo encarcerado por conta das investigações, deve representar pela renovação disso, mas a gente aguarda hoje que Elizabeth seja apresentada, se apresente à delegacia para prestar esse depoimento, tá? Agora nós estamos falando de polícia, falando de prisões, do sistema prisional. Foi lançado ontem o projeto que vai servir como base para a contratação de empresas que devem administrar 8 unidades prisionais do Estado. Uma série de mudanças foram inseridas nos novos contratos. Entre essas mudanças está a cobrança de multa por objeto ilícito encontrado dentro das prisões. Vamos acompanhar a reportagem. A ideia geral é aumentar a qualidade dos serviços sem trazer grandes gastos para o Estado. Entre as mudanças nos novos contratos está a forma de calcular o custo de cada interno, que hoje é de cerca de R$4.000. Vão entrar nessa conta apenas os gastos individuais, como roupas, kit de higiene e transporte. Além disso, 300 internos vão passar a fazer tarefas dentro das unidades prisionais e, em contrapartida, vão ter a pena reduzida proporcionalmente por dia de trabalho. Então nós teremos mudança, por exemplo, agora que é uma exigência da sociedade, já existiu um ataque contra isso,
Já pegamos com esse erro, estamos consertando em que, por exemplo, os advogados não irão mais atuar no atendimento ao interno. Quem vai fazer isso é a Defensoria Pública, cumprindo a sua missão constitucional. Inclusive, ela já está hoje num trabalho em parceria conosco, de entrada na unidade prisional, já vem fazendo esse trabalho. Os contratos também vão prever de forma mais clara as punições em caso de descumprimento. Pode ser estabelecida, por exemplo, uma multa de R$ 35 mil para cada arma encontrada dentro das unidades prisionais, o mesmo valor para drogas e R$ 10 mil para celulares. Vai ser criado um Instituto de Verificação Externo para analisar a prestação do serviço. Também foi anunciada a Guarda Armada, que vai dividir as funções de dar mais segurança para os presídios com menos policiais militares. O excedente do efetivo vai voltar a fazer patrulhamento nas ruas. Uma outra parte desses policiais vai aumentar a quantidade do nosso grupo de intervenção penitenciária, ao qual hoje atua em todas as unidades, propiciando estabilidade de segurança nas nossas unidades prisionais, coisa que nós não tínhamos no passado. Hoje a gente tem um pronto atendimento em todas as unidades. As empresas vão concorrer a 3 lotes e não podem assumir mais de um deles. O objetivo é diversificar a administração das unidades prisionais. Deve ganhar a licitação quem unir as melhores propostas com os melhores preços. Isso aí vai ser basicamente mais definido em mais pesos com a própria CGL, né? Mas a ideia é que o preço represente uma parcela grande e, obviamente, tem a técnica também que é muito importante. 7 das 8 unidades a terem nova administração estão em Manaus. A última fica em Itacoatiara. O prazo do contrato é de 60 meses. As empresas devem assumir a gerência no início do ano que vem. Demos início ao processo em julho. Próxima etapa é entregando a documentação junto à CGL. Ela tem um prazo legal para a análise da documentação e a parte jurídica para lançamento do edital. Esse prazo, em média, 15 dias. Após o lançamento do edital, ela tem ainda 45 dias para análise de documentação e os interessados à concorrência pública participarem do certame. Bom, a gente espera que seja como está sendo anunciado por esse projeto aí. Se as empresas forem de fato responsabilizadas pelo ilícito que entra, se esse patrulhamento, se essa guarda armada passar a funcionar dentro dos presídios, além de desafogar um pouco os policiais, liberar um pouco os policiais, vai oferecer um pouco mais de segurança para os agentes penitenciários ou para os agentes de socialização, porque é o nome dos agentes que atuam pelas empresas terceirizadas dentro dos presídios. É uma cobrança antiga. O Ministério Público do Estado do Amazonas já apontou superfaturamento de contratos, já apontou incompetência de empresas que atuam atualmente no sistema prisional, já recomendou ao governo do Estado muitas vezes que essas empresas fossem substituídas e, inclusive, já determinou que este processo licitatório já acontecesse. A gente segue acompanhando. Infelizmente, a reportagem não trouxe a informação de quantos presídios por lotes, né? Serão 3 lotes e uma empresa não pode ter mais de um. Mas é importante ter essa diversificação para que uma empresa não controle a maioria dos presídios como ocorre hoje. Se houverem 3 empresas no nosso sistema, por exemplo, aí é possível fazer uma análise da competência, da qualidade do serviço oferecido por uma empresa e outra. Se o processo é este mesmo, baseado na técnica e no preço, a técnica tem um peso sim que merece ser avaliado e a população vai poder avaliar, porque aqui do lado de fora, a população também vive um estado de alerta sempre que ocorre algum sinistro, ocorrem mortes, homicídios, execuções dentro das prisões. Sempre que ocorre alguma coisa lá, a coisa aqui do lado de fora fica feia também. E olha, com os presídios calmos, desde o dia 26 os dias 26 e 27 de maio, aqui do lado de fora a coisa não está nada calma. Então o que a gente precisa é que essas empresas que assumam, de fato, tenham competência para isso. 7h04 em Manaus. A gente tem a participação do telespectador, você participa por meio do 9291-2167 e por meio dessa participação a gente está recebendo informações aqui, né? Vamos lá, bom dia, Manuel, lá em cima, aquilo já foi esse programa maravilhoso, drogas estão matando nossos jovens que não querem ir pelo caminho dos estudos, exatamente, os jovens fazem as escolhas deles também. Bom dia, Manuel, eu assisto Manhã no Ar todos os dias, assim como muitas outras profissões, a sua também está exposta em muitos sentidos. Você tem que ser imparcial quando também é humano e tem sentimentos.
Parabéns por ser um profissional tão bom como você é. Admiro quem você se tornou, é o Maronilson Souza da Praça. Pô, Maronildo, obrigado aí, mano. Obrigado. Lembrando, Maronildo, que eu não estou falando só por mim aqui, eu represento uma equipe, tá? Eu não faço... Em televisão, ninguém fala nada sozinho. Quando você vê algum jornalista, chegar na frente da televisão e dizer que ele é isso, ele é aquilo outro, lembre que ele não está sozinho. Para começar, tem alguém segurando a câmera que está filmando ele, eu estou com alguém aqui no meu ouvido me direcionando, então é um trabalho coletivo e obrigado por você, pelas suas palavras. Aqui embaixo tem outra informação. Tem um corpo boiando aqui no Igarapé do Novo Aleixo com a Natan Xavier. Polícia no local. Acabou de ser morto. Muito sangue, muitos curiosos. É informação que a gente checa, vai checar. Nós temos uma equipe se deslocando para este local. A gente vai checar a informação que chega. A gente checa, aliás, viu? Bom dia. Infelizmente, muitas famílias de bem e trabalhadores moram nessa comunidade porque não tem onde morar. Mas o tráfico atua também. Mas são brigas e mortes contra eles mesmos. É o que o morador está dizendo. Exatamente o que a gente afirmou ainda há pouco. Quem mora nesses locais mora porque não tem escolha. Não tem escolha. E há trabalhadores ali. Eu tenho amigos que moram nessas áreas. Eu mesmo já morei nessas áreas com a minha família. Eu conheço, eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi falar, que eu vi pela televisão, não. A gente sabe dessa realidade, a gente conhece essa realidade. E tem mais quem mora nessas áreas. Toda vez que morre alguém, a pessoa sabe quem matou, a pessoa sabe por que matou. Mas não pode falar, meu irmão. Não pode abrir a boca. É uma lei do silêncio, é a lei do medo, isso que impera nessas áreas. E a cobrança que eu faço aqui é para o poder público, porque é o poder público que permite que as invasões se instalem, é o poder público que permite que a coisa cresça. Quando não há mais controle, aí que entra. Aí vem os problemas sociais, desde a área da segurança pública até a área da saúde, de saneamento e todos os outros, por conta da ausência. Isso a gente cobra aqui e eu sempre vou continuar cobrando, viu? Bom dia, Manuel. Eu também comprei 2 lotes por R$2.000 cada um, aqui na invasão, no Solimões, ao lado do Parque Riachuelo 2. E depois me expulsaram de lá para ficarem com os lotes. Graças a Deus não fui morto, porque fui rodeado por uns 10 maconheiros. Fui bem humilhado. Isso foi em 2015. Olha o relato da pessoa aqui. Obviamente que a gente não expõe o nome nem o número, obviamente, mas o relato de alguém que comprou 2 lotes por R$2.000 é barato mesmo, né? Para comprar um terreno, um lote por esse valor só em ocupação. Já é uma atividade irregular. Mas olha o que aconteceu com essa pessoa. Teve que sair de lá, teve que fugir de lá. Se fosse um caso isolado, mas esse não é um caso isolado. É possível que até o fim do programa a gente tenha outros relatos de pessoas que aconteceram isso. Nós tivemos recentemente o caso de uma operação policial aqui, Cidade das Trevas, o nome da operação foi. Prendeu uma quadrilha especializada em fazer isso. Cobrar dinheiro por terra que não é deles, por serviços que eles não oferecem. Dinheiro por água, por luz, cobrar o pagamento do fornecimento de água e de luz, de ligações clandestinas. Bom dia, acompanhando as notícias que infelizmente não são nada boas, mas a nossa cidade precisa saber o que acontece em nosso estado. Esperamos que a justiça seja feita, pois chega dessas facções aqui destruindo nossos jovens. Há mais uma interação aqui embaixo, arrumando para o trabalho, mais ligado no nosso programa Manhã no Ar. E triste ver as notícias, mas é o mundo em que vivemos, a realidade. O brother não colocou o nome dele. Bom dia, bom trabalho para você. Aqui embaixo tem o Milton César, dizendo que é vigilante e que acabou de chegar do serviço, mas todos os dias sempre está ligado Manhã no Ar, notícia em primeira mão. Um abraço para você, Milton César, bom descanso para você que trabalhou a noite toda. Daqui a pouco a gente traz mais interação aqui pelo 92912167. É dessa forma que você participa, faz esse programa junto com a gente e a gente mostra, viu? Mostra até críticas. Ninguém tem rabo preso aqui com ninguém, viu? A TV A Crítica hoje vive esse momento de independência, e independência para fazer um trabalho responsável, não é independência para fazer o que quer, não. E aqui ninguém faz o que quer. Não é independência para fazer de qualquer jeito, é independência para prestar o compromisso que se presta com essa comunidade desde que essa empresa nasceu, viu? Vamos fazer um intervalo? Depois do intervalo eu trago a informação de um amazonense de 24 anos que está desaparecido há 1 mês e meio lá na Alemanha. Segundo a família, este jovem estava trabalhando em Berlim quando parou de mandar notícias. A gente traz essa informação daqui a pouco. Agora traz a Tamires Claire para mim, por favor. A Tamires está posicionada, ela vai entrar daqui a pouco com a notícia de farra. Farra com dinheiro público no interior, não é isso, Tamires?
Pois é, Manuel, daqui a pouco a gente traz essas informações, os detalhes logo mais, hein? Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, Manhã no Ar volta já.